Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Como é bom saber quais os planos de Deus para as nossas vidas, porque quem quer perder tempo nessa vida? Quantas vezes as pessoas perdem tempo, nós já perdemos tempo planejando, querendo fazer algo, sem entender se aquilo é da vontade de Deus, e às vezes os planos não deram certo e ficamos frustrados. A frustração é uma coisa muito ruim para o ser humano. E quando não perguntamos a Deus, na maioria das vezes acabamos frustrados, porque você tem um desejo dentro do seu coração que Deus coloca. Aí começa a ter curvas no caminho, nas nossa caminhada, aparecem muitos imprevistos. E esses imprevistos às vezes acontecem de fazer com que a pessoa se desvie do seu propósito, do que realmente é o que Deus quer, porque quando se alinha a sua vontade, a vontade de Deus, quando você entende qual é o propósito de Deus na sua vida, você não perde tempo. Quantos anos perdemos nas nossas vidas sem entender o que é melhor para as nossas vidas? Porque tantas pessoas vão para a profissão errada, vão e elas ficam sofrendo muitos anos, e o desejo do coração dela fica lá guardado, e elas não conseguem atingir o seu objetivo, aquilo que Deus colocou em seu coração. Às vezes nem a pessoa sabe que é Deus que colocou aquele sentimento dentro do seu coração. Então, quando em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então a melhor forma é pedirmos a Deus que nos mostre quais os caminhos que Ele tem para as nossas vidas, quais as pessoas que Ele coloca em nossas vidas, e pedindo a Ele para que coloque as pessoas certas, tire as pessoas erradas, más companhias, maus conselhos, pessoas que às vezes invejam a sua vida e você nem sabe que está sendo invejado. Às vezes você recebe algo de alguém e você acha que aquela pessoa gosta tanto de você, e aquela pessoa não está desejando nada de bom para a sua vida. E quando você começa a falar dos seus planos, dos sonhos que você tem, às vezes eles nem se realizam. Então, devemos guardar segredo das coisas que Deus nos mostra, das coisas que você sonha e está planejando realizar. Realizou, aí você consagra aquela situação a Deus, entrega nas mãos do Senhor, e você pode falar, mas primeiro deixa acontecer, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. Ele não quer que os filhos de Deus recebam as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então, às vezes, coloca pessoas para atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Aí as pessoas começam a fazer outras coisas, fala, eu acho que isso não é para mim. E na maioria das vezes o inimigo trabalha na mente das pessoas, colocando que as pessoas são menos, que merecem menos, e que uma porta grande nunca vai se abrir, e que aquela situação não vai mudar. E muitas vezes casais ficam se degladiando, e o inimigo das nossas almas
ele fica batendo palmas, porque cada palavra que é falada, cada coisa que é usada contra um contra o outro, vai afastando a pessoa dos caminhos de Deus, porque as nossas palavras têm poder e devemos ter muito cuidado com elas, principalmente nos momentos de dificuldade às vezes financeira, dificuldade, problemas na saúde, problemas familiares, quando tem alguém na família que está, um filho, às vezes quando está dando trabalho, que os pais, eles começam a discutir, mentira na família, às vezes uma mãe não são todas as vezes, às vezes os pais também passam muito a mão na cabeça de um filho ou de uma filha e começam a mentir para o cônjuge. Ah, não, mas fui eu que falei para ele fazer, e toma as dores do filho, e o filho vai acostumando com aquele defensor, com aquele pai ou aquela mãe que está defendendo, e acaba saindo do propósito de Deus. Então, muitas vezes, um pai e uma mãe faz planos para os seus filhos, mas os planos são de Deus, não são nossos. Porque todos os nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus, ele não é frustrado. Todas as pessoas que tentam fazer as coisas por conta, sem pedir a permissão de Deus, sem perguntar para Deus, ele pode ser frustrado. Paulo, ele era chamado de Saulo, e ele defendia muito a lei de Moisés. Então, quando ele começou a perseguir os cristãos, ele matava pessoas porque seguia Jesus. Ele achava que os cristãos eram contra a lei de Deus, e ele achava que estava no caminho certo, porque ele estava defendendo a lei de Moisés. Então, o que aconteceu? Os planos de Saulo foram frustrados. Ele foi para prender os cristãos, e no caminho ele caiu literalmente do cavalo, porque Jesus falou com ele, e ele caiu do cavalo e ele acabou ficando cego. E ele viu aquela luz tão forte que é Jesus, ele viu Jesus, e ele perguntou: Senhor, quem tu és? E Jesus falou: Saulo, por que me persegues? E enfim, ele se tornou um grande cristão depois, e aqueles planos dele foram frustrados. E Jesus mostrou a verdade a ele, e ele foi para a cidade que ele ia para perseguir os cristãos. E imagine, estava todo mundo com medo, porque ele ia chegar naquela cidade, todo mundo desesperado, com medo de Saulo. Só que quando ele chegou, Deus já tinha preparado tudo, e um homem de Deus foi chamado para orar por ele, e caiu as escamas dos olhos de Saulo, e ele se tornou Paulo, começou a ser chamado de Paulo, e parou de perseguir os cristãos, e ele foi pregar a palavra de Deus, ele foi pregar o evangelho de Jesus. Ele reconheceu, porque uma pessoa, às vezes, ela está sendo enganada, ela não sabe os planos de Deus para a vida dela, e quando ela descobre, tudo muda na vida dela. Aquelas voltas que ela dava em torno do nada, tentando fazer algo. Você já ouviu, né? Tem um ditado que fala, né? Dá murro em ponta de faca. É uma pessoa que continua fazendo a mesma coisa e sem dar certo. E ela continua e não dá certo. E ela fala: por que dá certo para os outros? Porque a pessoa está no lugar errado, fazendo o que não é para a vida dela, porque os planos de Deus
Nós precisamos orar para que os planos de Deus se realizem em nossas vidas. Quando Deus alinha os nossos caminhos aos dele, a nossa vida tem uma transformação grandiosa. Porque não é que as pessoas parem de passar por problemas, não é isso. Mas você está alinhado com os planos de Deus. Tudo é mais fácil para dar certo na sua vida, porque Deus tira todo o lixo do seu caminho, tira toda incredulidade, todo o medo. Já pensou uma pessoa travada pelo medo que o inimigo coloca na vida dela? Coloca uma trava no caminho e a pessoa não anda para lugar nenhum. E ela tenta com a própria força e ela não consegue. Porque o mais importante é pedir para Deus que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Tem pessoas que têm medo de fazer isso. Tem pessoas que falam, meu Deus, a vontade de Deus, mas às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Como é que eu vou pedir a vontade de Deus? E se Deus quiser que eu faça uma coisa que eu não consiga fazer? Deus nunca vai te dar algo que Ele não te capacite para fazer. Ele vai te capacitar. E você precisa confiar. O Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou, fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Como nos céus. Então, é assim que devemos viver todos os dias, pedindo para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, pedindo livramento, pedindo alinhamento das nossas vidas, nosso desejo com o desejo de Deus, porque no momento certo, na hora certa, você vai ver, porque os planos de Deus são gigantes, são enormes, são bem maiores do que os nossos. Nós falamos de planos e nós nem imaginamos às vezes o que Deus tem para as nossas vidas. As coisas de Deus, elas são grandiosas demais. Quem alcança os pensamentos e a sabedoria de Deus? Ninguém. Aqueles homens, imagine, viver com Jesus do seu lado. Jesus conversando com eles, com homens simples, pescadores, pessoas simples, onde ele passava, ele não gostava de ver o choro de alguém. Aonde tinha dor, aonde tinha choro, acabava o choro, acabava a dor, a morte desaparecia, porque Jesus saía ressuscitando as pessoas. Jesus saía tirando a cegueira e fazendo enxergar. E é isso que precisamos. Precisamos, em nossas vidas, deixar de lado tudo aquilo que fazia com que os nossos sonhos estivessem mortos. Pedir para Jesus para ressuscitar os nossos sonhos, os teus sonhos. Que os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas, os planos dele se realizem. Tem pessoas que acham, agora não tem mais jeito. Acabou os sonhos, acabou aquele projeto. Jesus vem e ressuscita. Porque se está alinhado com a vontade, com os planos de Deus, o que você sonha fazer, se está alinhado com os planos de Deus, pode passar 100 anos, ele vai realizar. Aí você fala, mas eu não quero que se realize os planos de Deus na minha vida com 100 anos. Olha o que ele fez com Abraão. Sara e Abraão tiveram o filho da promessa já em idade avançada. Então, para Deus nada é impossível. O que eu quero te dizer é assim: você que pensa que já passou o tempo, que não vai conseguir ter uma transformação real na sua vida, o que é impossível para Deus, meu irmão e minha irmã? Nada é impossível. E pela fé, nós esperamos nele, nós confiamos nele. Eu vou orar pedindo para que o Senhor realize, planeje os planos, para que os planos de Deus se realizem em nossas vidas e que o Senhor nos coloque em seu caminho, seus caminhos, caminhos certos, caminho da certeza, porque quem tem Deus
está nos andando, fazendo a vontade de Deus, os planos de Deus se realizam na vida dele. Porque quando vemos a palavra de Deus, toda vez que um homem, uma mulher, cumpria com a vontade de Deus, fazia o que Deus, tinha obediência a Deus, grandes coisas aconteceram na vida desses homens, dessas mulheres. É assim que devemos nos comportar, pedindo para que Ele esteja conosco, nos coloque no caminho certo. Imagine quantas pessoas, a partir de um momento, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela recebeu um chamado para um trabalho. Ela foi fazer uma entrevista no lugar certo. E ela chegou e ela passou em meio a tantos candidatos. Você acha que isso aí é coincidência? É sorte? Não, não é sorte. Aquela vaga tem um dono. Quando o dono pede para Deus e está alinhado com a vontade de Deus, ninguém tira aquela vaga dessa pessoa. Ninguém tira. Então é isso que devemos pedir, para que estejamos nos lugares certos, na hora certa, para que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas, para que você esteja em lugares altos, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Os planos de Deus são maiores do que nós imaginamos. Então, que se cumpram os planos de Deus em nossas vidas. Que nada que passar na nossa cabeça que seja realizado senão a vontade de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça e que os planos de Deus se realizem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu já venho te agradecer antes de acontecer, porque eu sei, Senhor, que essa oração está chegando ao teu trono, que o Espírito Santo de Deus toque com seu amor e poder em cada filho, em cada filha que está ouvindo essa oração, e que teus planos, Pai, se realizem em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, porque teus planos são perfeitos e ninguém impede, Senhor, do Senhor agir, do Senhor fazer teus filhos prosperarem para a tua glória. Cada filho, cada filha que escuta essas orações, Pai, elas estão debaixo da tua poderosa proteção, porque elas te amam, Senhor, e tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Temos o temor do Senhor, por isso que viemos aqui já agradecendo, Pai, porque eu sei que os teus planos grandiosos, Pai, vai se realizar nas nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, para a tua glória. Os nossos caminhos estão abertos, porque Jesus, Ele é o dono das nossas vidas, somos dele. Ele nos comprou com um preço grandioso demais, que foi com a sua própria vida. Somos teus, Senhor. Faz a tua vontade prevalecer em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. E cremos em ti, Pai. Traz alegria para os lares, que os nossos lares sejam chamados de lares da paz, do amor, da alegria, de paciência para esperar o teu tempo, a tua hora, de paciência uns com os outros, que as famílias, Pai, que é o nosso bem maior, abaixo de ti, a nossa saúde, dai-nos saúde, e a nossa família, Pai, seja todos nós protegidos. Protege cada ambiente do nosso lar, protege ao redor, envia teus anjos poderosos para proteger cada lar, Senhor. Envia, Senhor, teus anjos poderosos, protege a saída dos teus filhos, a chegada, a nossa chegada e das nossas famílias. Nos livra de acidente, nos dá paz interior, paz na mente, paz no espírito, na alma, Senhor. Saúde para o corpo, alegria, alegra o teu povo, dai domínio próprio, porque é fruto do teu espírito. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela prosperidade do teu povo, para a glória do teu nome. Quando olharem para as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, vão dizer: é a mão de Deus agindo em favor desse povo, porque esse povo é escolhido de Deus. E eu já te agradeço e te louvo e te bendigo, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.
Glórias a Deus.